nome do Senhor, toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o teu nome, Senhor, no céu, na terra. Que toda criatura e todo ser que vive nesse mundo louvem o teu nome. Todo ser que Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, amados. Amém? Vamos iniciar a nossa escola dominical orando ao Senhor e logo em seguida nós vamos estar entoando um hino de louvor e adoração ao único que é digno de todo louvor pelos séculos dos séculos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade solene de aqui estarmos, ó Deus, nessa casa de oração para louvarmos e engrandecermos seu santo e precioso nome. Obrigado, ó Deus, pelo dia. Obrigado, ó Deus, pela saúde que tu nos concede, ó Deus, para estarmos aqui em comunhão contigo nessa manhã. Que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando todos os momentos, ó Deus, dessa escola dominical. E que tudo, ó Deus, seja feito aqui para o louvor e para a honra do teu santo nome. É a nossa oração de gratidão, com perdão dos nossos pecados, através do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor com o hino. Hino Sempre Vencendo, novo cântico, número 49. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Ele o supremo guiando, com seu imenso poder, todos avantes, pois crentes, todos lutarem e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império em fogo. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu amor eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor.
vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado, invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Eu leio os versículos ímpares, os irmãos leem os versículos pares, porque eu tenho notado ao assistir, né, as programações, às vezes se faz a leitura responsiva, mas o áudio ambiente não capta, muitas vezes. É interessante que o pessoal participe com o microfone. Tá? É o Salmo de número 33, que eu gostaria de estar lendo com a igreja. Salmo de número 33, que vai tratar também esse salmo de um tema que a gente vai abordar nessa manhã. Salmo de número 33. A gente vai ler todos os versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhes novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Todos juntos, o último verso, o verso 22. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém? Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos abençoe na sua condição de governante, de criador, de sustentador de todas as coisas. E agora nós vamos estar louvando ao nosso Deus com cânticos espirituais.
Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Nós vamos, nesse momento, adorar ao Senhor com um cântico que diz: digno és de glória. Somente Deus, somente Jesus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e da nossa adoração, da nossa gratidão eterna por aquilo que Ele fez por nós. Então, que nós cantemos, né, com muita alegria, com muito amor no nosso coração. Digno és de glória e louvores. Levante sua mão. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Eu levanto, Senhor. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Ele é digno de glória e louvor. Louve, exalte o nome do Senhor, erga sua voz. Digno és de glória e louvores. Nós levantamos, Deus, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Jeová Jireh, Jeová Nissi Rafá, o grande é o Shaddai, não há outro igual a ti. Jeová Jireh, Jeová Nissi, é o nosso Rafá, o grande é o Shaddai, não há outro igual a ti. Aleluia, 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 aleluia. Não há outro igual a ti. Aleluia, 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 aleluia. Não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual ao nosso Deus. Não há nenhum Deus no céu, na terra ou em qualquer outro lugar que possa se igualar ao nosso Deus, porque Ele é único,
Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória. E por isso nós vamos continuar dizendo que tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a força e toda a glória. Toda a glória. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder e a glória, a vitória e a majestade. Teu, Senhor, é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre tudo que existe. Riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer. A ti pertence o louvor, somente a ti adorarei, Senhor. Rei meu, Deus meu. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder e a glória, a vitória e a majestade. Diga assim: teu, Senhor, é tudo. Teu, Senhor, é tudo quanto há nos céus e na terra. É o reino e tu te exaltaste como chefe sobre tudo que existe. Riqueza e glória, riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer. A ti pertence, somente a ti, Deus, somente a ti adorarei, Senhor. Rei meu, Deus meu. Riqueza e glória, Deus, somente a ti. Riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer. A ti pertence o louvor, somente a ti adorarei, Senhor. Rei meu, Deus meu. Rei meu, Deus meu. Rei meu, Deus meu. Rei meu, Deus meu. Aleluias, Deus. Da tua palavra, ó Jesus, eu te peço, tenha misericórdia, Pai, de nós, perdoe os nossos pecados e fica conosco, Senhor Deus, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Que Deus seja louvado pelos séculos dos séculos. Amém? Eu peço
aqui à mesa, por favor. Coloque para mim o texto de Isaías 46, verso 10, que vai servir de reflexão inicial daquilo que nós vamos falar nessa manhã. Pastor, semana passada, ele pregou sobre Jeremias, capítulo 1, verso 5, e falou um aspecto interessante aqui da escolha de Jeremias, desde o ventre materno, desde antes dele nascer, que Deus já tinha então proposto escolher aquele servo. Mas o pastor falou um detalhe interessante, e é exatamente isso, sobre esse detalhe, inclusive, que nós vamos falar também nessa manhã. O pastor disse o seguinte, que muitas vezes se fala muito sobre predestinação na igreja presbiteriana, mas o assunto mais importante, na verdade, é o da soberania de Deus. E muitas vezes nós temos nos confrontado com várias teses aí, pelo mundo evangélico, contestando essa questão da soberania de Deus. E quando nós falamos em soberania de Deus, nós não estamos só abordando o aspecto de nós servirmos a um Deus soberano. Nós estamos abordando também o aspecto de nós servirmos a um Deus que governa sobre tudo e sobre todas as coisas. Um Deus que é Senhor da história. Um Deus que se faz presente em cada momento das nossas vidas. E é muito interessante também que muitas vezes nós ouvimos aí, na fala popular, ou até mesmo espantem, entre os próprios cristãos, entre os próprios evangélicos, de uma forma geral, nós ouvimos muitas vezes a pergunta: onde está Deus diante dessas circunstâncias que nós temos passado já ao longo de um ano? Onde está Deus diante dessa pandemia? Muitas pessoas têm se preocupado e perguntado acerca desse aspecto. Onde está Deus, Aguinaldo? Será que Deus, como diz uma das teses que nós conhecemos bem, que os irmãos conhecem bem, que fala o seguinte, que nós chamamos na teologia de deísmo. O pessoal diz assim, que Deus, Ele deu cordas no relógio da história, Ele criou tudo, sustenta tudo, mas Ele deu corda no relógio da história e deixa a história seguir o seu rumo, sem que haja, então, a interferência direta de Deus. E dentro dessa linha, que foi muito difundida nos séculos XVI, século XVII, até no século XVIII, o deísmo, ele exclui qualquer possibilidade de nós termos um Deus que possa realizar aquilo que o homem não pode fazer. Um Deus de milagres, um Deus que pode chamar à existência aquilo que não existe, um Deus que pode criar do nada. O deísmo, de certa forma, ele nega tudo isso e coloca Deus como se fosse um personagem da história insensível, que está distante e que, quando ele bem entende, ele fica contemplando a história humana sem interferir diretamente nessa história humana. Isso é o deísmo. E nós perguntamos, será que muitas vezes muitos cristãos, na atual conjectura que nós temos passado diante dessa pandemia, não têm tido uma visão equivocada de Deus, da sua santidade, da sua providência, da sua ação, da sua soberania? Será que nós não temos muitas vezes agido como se Deus fosse um Deus ausente? Aliás, tem um livro muito interessante da editora Fiel que chama-se O Deus Presente, de Carson. Um livro fantástico. Então esse livro é interessante porque ele mostra como Deus está presente em toda a Bíblia, em toda a história humana. Como que esse Deus está conosco. E nós sabemos que, apesar das dificuldades que nós temos passado no último ano, como humanidade, eu não estou me referindo a Brasil, eu não estou me referindo a Minas Gerais, eu não estou me referindo a Alfenas, mas como humanos que somos. Apesar de tudo isso, eu gostaria de dizer aos irmãos que Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece sem o decreto permissivo de Deus, em última instância. E daí muitas vezes nós entendemos, Aguinaldo, que o texto de Romanos,
Aquele texto que todo mundo repete, mas que muitas vezes nós não entendemos o significado desse texto. Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, no verso 28, ele diz assim: todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que o quê? Que amam a Deus. Então presta atenção. O texto ele não diz, como algumas versões antigas tentaram fazer então a sua tradução, todas as coisas boas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso o texto não diz. O texto no original ele diz que todas as coisas. E quando nós entendemos que são todas as coisas que aparentemente podem ser negativas na nossa vida, podem ser positivas na nossa vida, mas a mão de Deus está orquestrando, está cuidando de todos os eventos relacionados a essas coisas. Aí de repente você fala assim: irmão, eu perdi agora recentemente um primo, que na verdade é casado com a minha prima, há uma semana atrás, de Covid. E a minha prima também, que estava pior do que ele, graças a Deus, eles são da Igreja Presbiteriana Independente de Poços de Caldas. A minha prima, essa semana, ela melhorou depois de mais de 20 dias entubada na UTI. E as pessoas perguntam assim: mas e o crente, ele pode morrer diante dessas circunstâncias, mesmo diante dessa pandemia? O crente, ele não tem um antídoto para ele, porque ele tem o selo do Espírito Santo, ele carrega a imagem de Cristo no seu coração, ele é uma nova criatura. Desse lado da eternidade, todos somos iguais nesse aspecto. Nós temos sim a proteção de Deus, mas nós temos uma convicção que muitas vezes aquelas pessoas que a Bíblia chama de pessoas que não têm lei, ou seja, no original significa ímpios, iníquos, ou pessoas que vivem sem lei ou iníquas, não têm. Nós sabemos que no momento que nós partirmos desse lado da eternidade, seja com Covid, seja sem Covid, ou seja lá aquilo que Deus propôs para que nós, um dia, partamos, porque isso é uma certeza que nós temos, nós vamos partir para estar na casa do Pai, para estar com Cristo, o que é, como diz Paulo em Filipenses 1:23, o que é incomparavelmente o quê? Melhor. Nós temos essa convicção, que nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus. Então você fala assim: mas nós somos numa situação terrível. A igreja primitiva também, né, Ignaldo? Teve uma situação terrível de perseguição diante do Império Romano. Não foi por isso que eles deixaram de abraçar a Deus, e não foi um ano, foram vários anos de perseguição ferrenha. Então os irmãos, na perseguição, eles consolidaram ainda mais na fé, porque eles podiam contemplar a presença de Deus nas suas vidas. E nós sabemos que Deus nunca nos desampara. E o dia que nós partirmos dessa terra, nós estaremos com Ele, para sempre, na glória excelsa. Para falar um pouquinho sobre esse governo de Deus, eu gostaria de ler esse versículo inicialmente, que é o versículo de Isaías, que está aí projetado para os irmãos, que diz assim, Isaías diz assim, que Deus, que desde o princípio, anuncia o que há de acontecer, e desde a eternidade, as coisas que ainda não sucederam. Esse é o Deus da história, presta atenção. Ele diz assim: o meu conselho permanecerá o quê? De pé. Agora, presta atenção no que diz o nosso texto. Nosso texto diz assim: farei toda a vontade humana? Não. O nosso texto diz assim, que o nosso Deus é um Deus, já início de conversa, é um Deus soberano. Ele diz assim, farei toda a minha o quê? Vontade. Pare bem nessa expressão, farei toda a minha vontade. E nós sabemos que a vontade de Deus é perfeita, nós sabemos que a vontade de Deus é maravilhosa, nós sabemos que a vontade de Deus é amorosa, nós sabemos que a vontade de Deus é justa. Quem tentará contra a vontade de Deus? Mas a teologia, de uma forma geral, nós sabemos que a teologia, muitas vezes, ela se torna uma forma de você estabelecer uma leitura daquilo que acontece nos textos bíblicos. E é muito comum,
nos dias atuais, a teologia tornar-se aí um campo de ideias também, como foi a filosofia. Mas a grande questão é, muitas vezes essa teologia atual, ela tem enaltecido o ser de Deus, aquilo que Deus realmente é, ou ela tem diminuído o ser de Deus? Essa é a primeira pergunta. Será que muitas vezes algumas alas da teologia, ela tem contribuído para eu entender sobre esse Deus da providência, ou ela tem contribuído para que nós tenhamos um reducionismo de Deus? Eu vou citar um campo interessante, o pastor conhece bem, esse pastor, foi pastor, se não me engano, da Assembleia de Deus de Betesda, que durante muitos anos ele escrevia para a revista Ultimato. É o pastor Ricardo Gondim. Todos nós conhecemos pelos textos do pastor Ricardo Gondim, da revista Ultimato, não só no fim do século passado, da década de 90, como no início também dos anos 2000. A partir mais ou menos de 2011, o pastor Ricardo, ele abraçou uma nova teologia, uma nova visão teológica acerca, inclusive, da providência de Deus. Inclusive, como ele não se identificava mais com os segmentos da Igreja Reformada, por nós representado também através da editora Ultimato, o pastor Ricardo até não escreve mais para a revista Ultimato. O que aconteceu com o pastor Ricardo? Estou citando um exemplo, porque ele não se diz totalmente adepto, mas em parte aquilo que hoje ele fala, aquilo que ele hoje prega. Eu não estou aqui para discutir, para criticar o pastor Ricardo. Eu estou aqui para que você entenda um dos pontos que foi muito defendido na teologia na metade do século passado, que veio como um furacão, que hoje é adotado por muitas igrejas no Brasil, inclusive muitas igrejas pentecostais no Brasil, que nós chamamos de teísmo aberto. E o pastor Ricardo, ele começou a defender essa questão, o teísmo aberto, que está relacionado também, no campo da teologia, o que nós chamamos de teologia, que paulatinamente, vai se desenvolvendo ao longo da história. Zé, o que é o teísmo aberto? O teísmo aberto tem um outro nome. Aqui no Brasil, nós não chamamos muito de teísmo aberto, mas aqui no Brasil nós chamamos muito de teísmo relacional, tá? Que na teologia americana tem um outro nome ainda, que é a teologia do livre-arbítrio, para ficar mais fácil para os irmãos entenderem. Então, em outras palavras, o que diz o teísmo aberto? Tá? O teísmo aberto, ele diz o seguinte: ao contrário de tudo aquilo que nós aprendemos na fé reformada, com relação à soberania de Deus, com relação a Deus ser de fato o Senhor da história, Deus ser de fato aquele que governa a história da humanidade, o teísmo aberto, ele diz o seguinte, que o homem, o agir do homem, limita a ação de Deus. Ou seja, em outras palavras, que o livre-arbítrio do homem limita a ação de Deus. Então, dentro dessa visão do teísmo aberto, nós temos uma visão extremamente complexa hoje na Bíblia. Além de você destituir Deus da sua condição de soberano, porque antigamente, quando nós vimos pregar aqui, nós falávamos muito em movimentos neopentecostais, em que muitas vezes os pastores ficavam colocando Deus contra a parede, né? Eu sou filho do rei, né? Você tem que me dar essa bênção, você tem que fazer esse milagre, etc. Tal. Mas veja como que a teologia muitas vezes evolui negativamente, Ignaldo. Veja como evolui negativamente. Hoje eles chegam e dizem o seguinte, defendem o seguinte, que Deus, ele não consegue enxergar o futuro. Que Deus não é um Deus daquela forma que nós entendemos na Bíblia, um Deus onisciente. Que Deus, ele sabe aquilo que teoricamente poderia acontecer, mas ele não tem poder para o desfecho do futuro. E o texto que nós acabamos de ler aqui mostra que Deus é o Senhor da história.
Tudo é feito segundo a sua vontade. Aí eles dizem assim, olha, não, o futuro que Deus pensa que pode acontecer está condicionado à vontade humana. Então, vocês já ouviram muitas vezes as pessoas dizer assim, ó, eu sou o senhor do meu próprio destino? Já ouviram as pessoas falar isso? Vocês já ouviram as pessoas falarem assim, ó, sou eu quem escrevo o meu futuro? Sou eu quem escrevo o que vai acontecer na minha vida? Eu acho que todo mundo já ouviu alguém falar isso. Só que eles pegaram esse tipo de frase e aplicaram diretamente na teologia agora, Aguinaldo. E mais do que isso, o que o Aguinaldo faz aqui desse lado da eternidade pode interferir em todo o plano desencadeado por Deus. Eles defendem isso, que Deus, ele não tem a capacidade de regência futura dos eventos, que Deus ele não pode definir o futuro, e muitas vezes eles se respaldam em passagens bíblicas. Por exemplo, aquelas passagens célebres que você tem, que o Senhor diz lá, o texto lá, em Gênesis capítulo 6, diz assim, arrependeu-se o Senhor de ter feito o quê? O homem. Aí eles falam assim, mas se Deus se arrepende do que Ele faz, Ele não consegue prever os eventos futuros, porque se Ele prevesse os eventos futuros, Ele não teria arrependido daquilo que Ele fez, mas só que eles esquecem que teologicamente, toda vez que a Bíblia fala da perspectiva humana sobre um sentimento de Deus, então Moisés está escrevendo no Gênesis, da perspectiva humana, ele está retratando um sentimento de Deus, de um Deus que é infinito, um Deus que é eterno. Então, muitas vezes, quando Deus ele vai tomar uma iniciativa, você tem uma expressão que na teologia a gente chama de expressão humanista ou antropomórfica. Você coloca na linguagem humana aquilo que Deus está efetivamente fazendo. Você está relatando aquilo. Então, muitas vezes, quando fala, Deus não se arrepende. O texto de Números, no capítulo 23, naquele caso lá com o Balaão, ele diz lá claramente, Deus não é homem para que o quê, Aguinaldo? Você lembra aquele texto? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ponto. Deus não se arrepende. Então, muitas vezes nós entendemos que quando Deus ele fala, né, quando estamos escrevendo na linguagem humana, Deus vai destruir tudo, então dá a impressão que, no sentimento da perspectiva humana, que Deus está se arrependendo. Não, Deus já sabia que tudo aquilo ia acontecer. Só que esse pessoal pega alguns textos que mostram o arrependimento de Deus, oração, eles dizem assim, não, a oração ela pode determinar a Deus uma mudança daquilo que Deus ia fazer. Mas isso não é verdade, biblicamente falando. A oração é importante, a oração é uma forma de você se comunicar com Deus, a oração é uma forma de você colocar seu coração diante da santidade de Deus, mas Deus não muda. Na verdade, o que acontece é que Deus, na sua onisciência, Ele sabe que você já pediu, ia pedir. Ah, mas o rei Zedequias, ele não orou, Deus acrescentou, Deus já sabia que ia acrescentar. Tanto que quando o profeta chega a ele fala o que, Aguinaldo, lá em Isaías 38? Põe a tua casa o quê? Em ordem. Porque você vai morrer. Aí Deus já sabe do arrependimento. Deus é o Senhor da história. Mas esse pessoal, então, eles limitam a Deus. Limitam a Deus através da teologia do livre-arbítrio. Que o homem, a teologia da liberdade humana é tão forte que pode interferir nos eventos futuros de Deus e que Deus ele segue, então, tá, de certa forma, cronologicamente amarrado na história. Ah, então está acontecendo o evento, Deus foi pego de surpresa. E pior do que isso, quando nós falamos do Deus da providência, o Deus da Bíblia, o Deus que é Senhor da história, o Deus que vai fazer toda a sua vontade se cumprir, nós estamos falando num Deus, como o pastor falou no domingo passado, num Deus soberano sobre todas as coisas, que governa todas as coisas, que chamou à existência aquilo que não existia do nada. O texto que nós vemos lá, do Deus a quem nós servimos, o texto de Romanos, olha o texto de Romanos, capítulo 4, verso 17. É um texto bastante interessante que Paulo, ele consegue sintetizar a condição de Deus como eterno e criador de todas as coisas. Paulo diz assim, como está escrito, por Pai de muitas nações, o quê? Te constituir perante aquele, está falando de Abraão, perante aquele no qual o quê? Creu. Guarde bem esse texto. Esse texto, de certa forma, ele é cerne para a criação,
Ele é cerne para a previdência, ele é cerne da sustentação, ele é cerne da soberania, ele é cerne daqueles que não acreditam no agir da mão de Deus em momentos sobrenaturais da história. Porque a Bíblia, ela diz isso. O Deus que vivifica o quê? Deus que pode ressuscitar mortos, diz Paulo. O Deus que vivifica os mortos e é o único ser que chama à existência as coisas que não que existem. Ele é Senhor da história. Ele pode todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Agora, Ele não só criou, como Ele governa sobre todas as coisas. Ele é o nosso Deus. Aí surge essa questão, né? Esse pessoal tão preocupado em estabelecer a prioridade da liberdade humana em detrimento da soberania de Deus, eles colocam que a soberania de Deus se contradiz com a liberdade humana. E nós gostaríamos de mostrar que ao longo da providência, a história da Bíblia e a história da providência, nós vamos ver as duas coisas caminhando juntas. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Uma coisa eu afirmo categoricamente para vocês, à luz da Bíblia. O homem, ele não tem nenhum poder para mudar nenhum decreto de Deus. Deus governa sobre tudo e sobre todos. O homem não tem nenhum poder. Ah, mas o homem... Você vai mostrar para a gente que o homem tem as suas responsabilidades? Nós vamos ver que sim. Embora isso muitas vezes é uma discussão muito ferrenha, né, no círculo reformado, né, entre diferentes visões que você tem da reforma, depois no período um pouco pós-reforma, onde você tem um estudante que era reformado também, o Jacó, ou Jacobes, como queira, Armínios, né, ele desenvolve uma tese de mestrado, e na sua tese, para concluir seu seminário, meu caro Neemias, né, ele defende uma posição que há uma interação entre a vontade humana e o agir de Deus com relação à salvação. Veja vocês que ainda não estou mencionando nada referente à salvação, embora Deus seja o padrão absoluto da nossa salvação, que é pela livre graça. Mas aí existe uma situação um pouco, né, digamos assim, que causa um pouquinho de briga nos círculos de discussão com relação à graça. Você tem aqueles que defendem que somos nós, que a graça é algo irresistível e eficaz que veio da parte de Deus sobre os nossos corações, e através do Espírito Santo, pela obra de Cristo, nós somos tocados, e a partir desse momento nós começamos a entender as coisas de Deus. Os nossos olhos espirituais são abertos e nós conseguimos contemplar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é, pela graça, pelo favor imerecido. Veja só, não é atributo humano, não é um favor merecido, é o favor o quê? Imerecido, que independe daquilo que nós somos. Então, a fé reformada diz assim, que a graça é direcionada por Deus aos nossos corações, daqueles a quem Ele escolheu. O pastor até deu toque. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto ao longo aí, tá? Ajudando aqui o pastor nos domingos aí, né, pastor, na escola dominical. Nós vamos continuar aqui falando sobre esses assuntos aí pertinentes. Mas aí tem uma outra visão do Jacó Armínio. Ele achou essa questão, diz assim, não, mas o homem ele tem então uma certa liberdade. Aí o Jacó Armínio ele tem uma outra proposta, que não tem nada a ver com o teísmo aberto diretamente. O teísmo aberto culminou com a proposta exacerbada do Jacó Armínio, porque o Jacó Armínio ele acredita resumidamente no seguinte, que todo gênero humano ele nasce com uma porção de graça preveniente que ele chama no seu coração, certo? Todos nós nascemos. Aí ele diz assim, está no homem responder positivamente a essa graça que Deus colocou no seu coração. Se você responde positivamente a essa graça, aceita, como diz o pessoal, né? Aceita Jesus como Senhor e Salvador, você será salvo. Se você não responde, você está o quê? Condenado. Então, qual que é a diferença? A diferença básica é com relação ao direcionamento da graça. A fé reformada diz que a graça é direcionada ao coração dos eleitos, que Deus escolheu de antemão, desde antes da fundação do mundo, que o pastor leu aqui na liturgia, na semana passada, o texto de Efésios capítulo 1, verso 4, assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo, em amor nos predestinou. Então a fé reformada, entendendo aquilo que Paulo diz, fala assim, não, Deus escolheu-nos desde antes da fundação do mundo
e nos colocou, então, nessa condição de um dia, mesmo nós, miseráveis pecadores, merecedores do inferno, Deus, pela sua misericórdia, nos amou e derramou a sua graça em nossos corações. Isso é a fé reformada. Agora, já a fé baseada em Armínio, já diz assim, não, todo o gênero humano, toda a humanidade nasceu com essa porção de graça. Aí depende do homem responder positivamente essa porção de graça. Embora essa segunda alternativa, que era muito defendida por John Wesley, por exemplo, ela seja muito interessante, né, do ponto de vista humanista, e nós não estamos aqui para falar da soberania humana, nós estamos aqui para falar da soberania de quem? De Deus. Muitas vezes você fica ali meio impactado, né? Fala assim, nossa, né? Eu participo da minha salvação. A Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia diz assim, pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. Isso não vem de vós. O que não vem de vós? Nem a graça e nem a fé. Isso não vem de vós. Efésios 2:8. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo, ele fala, então, escrevendo à igreja em Éfeso, pois somos feituras, ou seja, somos criaturas dele. De quem? De Deus. Criados para as boas obras, das quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos o quê? Nelas. Nossa, que interessante. Então, as boas obras, elas não são a causa da nossa salvação, elas são o quê? A consequência da nossa salvação. Por que nós fazemos boas obras? Porque nós somos bonzinhos? Não. Porque quando nós recebemos a graça e a fé, como é que nós vamos externar isso? Através de obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Se Deus preparou de antemão, esse Deus é soberano ou não é, Agnaldo? Ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. Então, presta atenção. Então, essa teologia relacional, esse teísmo aberto, ou essa teologia do livre-arbítrio, que nós temos hoje ganhando bastante efusão no Brasil, ela destitui a soberania de Deus e a capacidade de Deus regenciar todas as suas criaturas. Ela seria aquilo que nós chamamos de anticalvinismo ao extremo, ou antifé reformada ao extremo, porque ela coloca no homem todas as coisas e a ação humana interferindo no futuro de todas as coisas, até no futuro daquilo que Deus já determinou. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque muitas vezes nós somos pegos com esses ventos de doutrinas, como Paulo chama lá em Efésios 4,14, né? Somos pegos com isso e muitas vezes você acha bonito, muitas vezes a embalagem externa, a forma como aquilo é colocado, e muitas vezes você acaba caindo nesses ventos de doutrina. Tome cuidado, meu irmão. Tome muito cuidado com esse tipo de teologia. Tá? O que nós temos como prioridade? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é a mãe de todo conhecimento teológico. Ah, mas o indivíduo também usa a Bíblia. Usa a Bíblia alguns textos, algumas passagens, ou usa a Bíblia como um todo? Ah, vocês falam muito sobre, às vezes, vocês falam sobre predestinação, sobre eleição. Eu acho esse assunto muito difícil. Por que a gente fala, às vezes, sobre a soberania de Deus, sobre eleição, sobre predestinação? Porque é um tema da Bíblia. Eu já vi, não estou aqui para discutir, um pregador muito famoso aí, que muitas vezes ele está aí com políticos, etc. tal, ele dizer nas suas pregações que predestinação era coisa do diabo. Eu já ouvi ele pregando e falando isso, não uma vez, já vi algumas vezes, o irmão sabe de que eu estou falando. É uma pessoa que tem uma influência muito grande sobre o círculo evangélico no Brasil. Talvez seja um dos maiores porta-vozes aí do meio evangélico no Brasil. Se você disser que a predestinação é coisa do diabo, você está dizendo que a Bíblia contém coisas que não são de Deus. Você está com um problema seríssimo teológico. Porque você pode até dizer assim, Zé, como Paulo diz. Paulo ele começa falando em Romanos, né? Aí ele começa, depois ele termina o texto de Romanos, ele diz assim, Romanos 11. Aí ele para tudo e fala assim, Romanos 11, 33. Ele fala de tantos assuntos complicados, se você pegar do Romanos 9 até o Romanos 11, 33, aí ele pega e dá uma pausa, né, pastor? Aí ele reconhece como que nós somos pequeninos diante de Deus. Como nós somos pequeninos diante da santidade de Deus. E o que Paulo fala? Paulo fala assim, aqui, ó, você quer saber? Ó profundidade da riqueza,
tanto da sabedoria como do conhecimento, o quê? De Deus. Paulo diz assim: quão insondáveis são os seus, o quê? Juízos. E quão inescrutáveis os seus, o quê? Caminhos. Olha o que ele diz no próximo verso. Quem, pois, conheceu o quê? A mente do Senhor. E muitas vezes nós estamos aqui para determinar o que Deus pensa acerca certa, para opinar sobre aquilo que está um ser finito como nós, miseráveis como nós, para opinar sobre a mente de um ser infinito. E Paulo ele diz assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ele diz algo mais. Ele é até de certa forma irônico e verdadeiro. Ele diz assim, Ricardo: ou quem foi o seu o quê? Conselheiro? Foi você? Fomos nós? Foi a nossa liberdade que tem a condição de colocar Deus contra a parede e determinar o nosso futuro e não um Deus soberano? Vamos imaginar numa linguagem aqui. Olha só o verso 35. Aí diz assim, ou quem primeiro deu a ele um ser que é eterno, que existe antes de todas as coisas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que deu a ele para que lhe venha a ser o quê? Restituído. Olha o verso 36. Ele diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos, né, mesmo? Viu, Rafael? Ele diz assim, a ele, pois, glória eternamente, amém. Ele não tem muito o que discutir. Porque Deus escolheu e não escolheu esse, escolheu aquele. Deus é Deus. Então tem coisas que a soberania e a providência de Deus, ela deixa claro, Neemias, um detalhe bem interessante, que nem tudo nos é revelado. E quiçá, talvez, nunca seja revelado. Mas talvez um dia, quando nós estivermos na presença de Deus, Ele possa nos revelar. Pode ser que sim. Mas Ele é Deus, se Ele quiser, Ele revela. Se Ele não quiser, Ele não revela. O texto lá, que retrata a Torá, de Deuteronômio 29, diz que as coisas encobertas pertencem o quê? Ao Senhor, nosso Deus. E as reveladas pertencem a quem? A nós. Então nós não temos, então, a resposta de todas as coisas, nós não temos. Mas uma coisa nós afirmamos: nós servimos um Deus que é Senhor da história. Nós servimos a um Deus que é o Deus da providência. Nós servimos a um Deus que é um Deus soberano. Um Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua santa e soberana o quê? Vontade. Nós servimos a esse Deus. Nós não servimos a um Deus da Bíblia que é condicionado à liberdade de escolha humana. Mas isso é verdade, Zé? É verdade. E quer ver tanto que é verdade? Olha a oração de Jesus. Se você tem alguma dúvida com relação à revelação de Deus. Olha para a oração de Jesus. Mateus, no capítulo 11. Olha o que Jesus diz. A gente vai trabalhar muito sobre esse texto da oração de Jesus ao longo das semanas, dos domingos aí. Mas olha a oração de Jesus. Mateus, capítulo 11, verso 25. Olha o que Jesus diz. Guarde bem esse texto. Ele diz assim, olha. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, o Senhor, né? Senhor de onde? Do céu e da terra, ou seja, Senhor do universo e Senhor da terra. Porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes a quem? Aos pequeninos. Pessoas que para o judaísmo eram pessoas pequenas no sentido de conhecimento muitas vezes, a gente pode entender, não é que pequeninos aqui refere-se a crianças, mas pessoas que tinham um pequeno conhecimento intelectual. Mas Deus revelou a prostitutas, a cobradores de impostos, etc. Tal. Olha o verso 26. Ele diz assim, Dona Marilza, sim, ó Pai, porque assim foi do teu o quê? Agrado de quem? Agrado de Deus. Olha o verso 27 e guarde esse verso 27, que você sabe esse texto de Mateus 11, do 28 para as frente de cor, né? Vinde a mim, vós que estáis. Mas olha o verso 27. Olha o que Jesus fala sobre a revelação de Deus. Ele diz assim:
tudo me foi entregue por quem? Por meu Pai. Aí diz assim, ninguém conhece o Filho, senão quem? O Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Agora, presta atenção aqui, Neemias, na soberania de Deus. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser, o quê, Aguinaldo? Revelar. Então hoje nós temos conhecimento do Filho de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, que morreu para conosco na cruz do Calvário, para os nossos pecados, nos justificou diante de Deus. Por quê? Por que nós temos esse conhecimento? Porque isso foi uma revelação de Cristo aos nossos corações. O próprio Jesus, ele fala sobre isso. É Cristo que se revela para nós, em nossos corações. Não é a nossa liberdade de escolha que fez com que nós abraçássemos Cristo apenas. Nós vamos ver isso mais à frente. Agora eu pergunto para vocês, será que esse Deus é ou não é Senhor da história? Os irmãos lembram da Arca de Noé? O Guinaldo conhece bem a história, lembra da Arca de Noé, o pregador da justiça. Né? É pena que você não está com o microfone hoje, não você sabe, né? Você sempre é alvo aqui. Olha só, o Aguinaldo é sobre o nosso erro. Mas o irmão já parou para pensar? Deus estabeleceu que iria destruir aquela terra, inundar tudo aquilo. Olha, Deus estabeleceu tudo, um casal de cada animal, isso é providência, vai ficar na arca. Mas vai ficar na arca por aquele período longo, Aguinaldo? Mas Deus, é Senhor da história, então Deus colocou, sei lá, aqueles animais em hibernação. Mas como é que eles aguentaram ficar? Hibernaram. Provavelmente porque Deus é Deus. Deus estabeleceu os dias, as épocas que a chuva iria cair ou o quê? Sobre a terra. Deus não estabeleceu isso? Exatamente quando ia terminar, quando ia começar todo o processo de erradicação da maldade extrema, porque Ele governa. Deus é um Deus presente, Deus é um Deus que se faz presente. Olha no Gênesis um pouquinho mais adiante. Você vê lá claramente os filhos. Você vê lá Judá e seus irmãos. Você vê lá os filhos de Jacó. O que acontece lá? Eles acharam que José que estava querendo aparecer. O que eles fizeram? Esse José aí está muito engraçadinho, né? Vamos dar cabo nele. Quer aparecer demais para o nosso pai. Teve o sonho que todo mundo tinha que se prostrar diante dele. Os irmãos estavam o quê? Com ciúmes. Agora, presta atenção numa coisa que eu quero mostrar para os irmãos à luz da Bíblia. As nossas escolhas são nossas escolhas. Deus, Ele mexe com o meu coração para eu muitas vezes escolher dar um passo para frente ou um passo para trás. Embora Ele possa fazer isso, mas você é responsável pelas escolhas que você faz. Então eu tenho livre-arbítrio? Isso não é livre-arbítrio. A expressão teológica para livre-arbítrio é a capacidade que você tem de permanecer neutra diante do bem e do mal. Isso teologicamente é livre-arbítrio. Você falar assim, eu vou permanecer neutro, eu não vou tomar essa atitude, nem para cá e nem para cá, eu não vou pecar. Mas eu pergunto para vocês, a grande dificuldade que nós temos, e a sua mente, será que peca? Mesmo se você não tomar uma atitude para pecar, uma atitude de um pecado conciso, você está pecando muitas vezes na sua mente, naquilo que você pensa. Então essa neutralidade teológica ninguém tem, nem depois da conversão. Porque nós somos ainda pecadores e carregamos o pecado na carne. Se você diz aí, toda vez que o pastor está aqui à noite, quando no período de oração, ele cita o texto de 1 João, se você diz que você não tem pecado, você é o quê? Mentiroso. Se você tem pecado e não consegue ser neutro em relação ao seu pecado, teologicamente você não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio seria a sua capacidade de estar excluído definitivamente do pecado. Isso seria livre-arbítrio, teologicamente falando. Agora, o que nós vemos muitas vezes é as pessoas usar o termo livre-arbítrio no sentido jurídico. Aí, no sentido jurídico, você tem a capacidade de matar uma pessoa ou não matar. Mas aí ele não está analisando a sua psique, ele não está analisando a sua mente, ele está analisando a sua atitude. Aí é diferente.
Então, para a gente entender isso teologicamente, nós falamos que os seres humanos, eles não são marionetes na mão de Deus, não é isso. Deus, ele concede liberdade a cada um. E você vai corresponder ou não a essa liberdade. E nós vamos ter a oportunidade de ver que ao longo da providência de Deus, da forma com que Deus age ao longo da história, essa liberdade que Deus concede é uma liberdade vigiada. Você pode falar assim, o Neemias. Vamos imaginar que o pastor pregou sobre Jeremias, falou do chamado de Jeremias. Jeremias foi um dos maiores profetas, e o pastor falou semana passada, ele tem um nome na Bíblia que ficou conhecido, digamos assim, ficou com o título, né, desse nome, por causa dos teólogos deram esse título a ele, que era o profeta chorão. Por quê? Jeremias, ele foi colocado no meio de uma geração ímpia, incrédula, ele tinha que pregar para aquela geração, e o que o Senhor falou para ele? O Senhor falou para ele, você pode fazer o que quiser, eles não vão se converter. Vamos resumir aqui a história do livro dele. E o Senhor fala para ele assim, nem ora por eles. Eles vão para o cativeiro mesmo, nem ora por eles, porque a medida do pecado deles chegou até uma situação que não tem condição. Olha que situação. Você ser um pregador no meio de uma geração ímpia, você tem que falar para as pessoas sobre o amor de Deus, e eles não vão te ouvir. E esse mesmo Jeremias, no capítulo 20 de Jeremias, que foi escolhido desde o ventre materno, desde antes dele nascer, para que ele fosse, então, um pregador do Senhor. Olha só esse Jeremias, no capítulo 20, verso 9. Olha o que ele diz. Jeremias. Olha só, chegou um momento aqui, Neemias, você que é, como o Marcelo gosta de chamar, né? O Marcelo tem nome para tudo, eu acho sensacional isso. Aspirante. Já viu esse negócio, pastor? Eu estou lá em casa assistindo o culto, parece aspirante Neemias. Marcelo é um negócio impressionante. Aspirante. Tem até nome agora, aspirante. Logo é almirante, assim vai. Aspirante. Vai ser sensacional. Aspirante Neemias. Neemias. Olha só, Neemias. Neemias, o Jeremias, que faz um pouquinho de timbre contigo aí, chegou um momento que ele diz o seguinte, vou largar tudo. Quer saber? Né, Aguinaldo? Falou assim, olha, eu estou aqui pregando para um povo de dura serviço, coração empedernido, esse povo vai para o cativeiro, Deus pede para nem orar por esse povo. Aí veja só que ele tinha uma certa liberdade, mas aquilo que nós chamamos na Bíblia de liberdade vigiada. Não quer dizer que a sua liberdade ela vai prevalecer sobre a liberdade que Deus te dá, ou sobre aquilo que Deus quer que você faça. São duas coisas diferentes. Eu não sou totalmente livre, mas eu tenho liberdade para errar e para Deus me corrigir também. Então Jeremias, ele diz assim, ele falou, vou largar tudo, vou embora. Imagina você lá no 3º ano de seminário, que tem um monte de matéria, aquela coisa. Às vezes já está aqui, Rafaela me engana, você está longe, não sei o que, tal, falando na tua cabeça. E você resolve desistir de tudo. Eu vou desistir de tudo, estou aguentando mais, Senhor, não aguento mais, esse povo é muito duro, essa geração é empedernida, é endurecida, etc. Aí Jeremias aí diz assim, quando pensei? Jeremias pensou. Jeremias era humano como eu e você. Uma das partes mais fantásticas que eu acho na Bíblia, além de todo o seu esboço teológico, eu vejo a Bíblia relatar as pessoas não como super-heróis. A Bíblia relata as pessoas nos seus defeitos e nas suas qualidades. Ela não faz ninguém de super-herói, não. Mostra quem é cada um, quem é o gênero humano, nos seus acertos, nos acertos de Davi e nos erros de Davi. Ela não esconde. Então ele diz assim, quando pensei, não me lembrarei dele, de quem? De Deus. Olha só, e já não falarei o quê? No seu nome. No nome de quem? De Deus. Ele não podia nem orar. Você vai ver o capítulo 13, se não me engano, o capítulo 14. Olha Deus falando com ele. Aí diz assim, então isso me foi o quê? No coração como fogo, o quê? Queimou meu coração. Aí olha só o que ele descobriu aqui, encerrado dos meus ossos. Aí diz assim, já desfaleço de sofrer e não posso o quê? E não posso mais. Assim como aconteceu com Jonas, Jeremias descobriu que ele não podia ir contra a vontade de Deus. Que a vontade de Deus era soberana. Não adiantava ele querer desistir. Desista. Jonas não pegou o caminho oposto? O Senhor não foi lá e buscou ele? Você vai pregar lá. Ele teve que ir. Porque Deus é o quê? Deus é soberano. O apóstolo Paulo, que era um exemplo dentro do judaísmo, que perseguia a igreja, que se não matou o crente,
Alguns acham que ele até mesmo matou, né? Se não matou crente, Aguinaldo, ele participou da morte de muitos crentes que era do caminho, que era da igreja, inclusive na questão do Estevão. Agora, presta atenção, o que aconteceu com Paulo? O livre-arbítrio de Paulo, Neemias, permitiu que ele ficasse no judaísmo? Ou foi a vontade de Deus que prevaleceu sobre a vida de Paulo? Ah, irmão, foi a vontade de Deus, né? Não foi? Paulo teve a maior revelação da vida dele. Vocês já pararam para pensar a dor de Paulo, a dor emocional de Paulo, quando ele viu os patrícios dele perseguindo ele no judaísmo? Porque ele nunca refugou o judaísmo, ele reconhecia o judaísmo, etc. Tal. Mas você imaginou a dor emocional de Paulo com relação aos patrícios? Ele refugou o sistema de salvação judaica que era por obras, que era por observância da lei, e não era por Cristo. Aí Paulo, ele tem a maior revelação da vida dele, quando ele diz lá, na estrada de Damasco, ele vê a luz brilhar, ele cai por terra, aí alguns falam que caiu do cavalo, a Bíblia não põe o cavalo, mas tem uns que põem, né? Mas na Bíblia não põe o cavalo. Ele cai por terra e ouve uma voz hebraica. E é interessante que na hora que ele pergunta para aquela voz, que ele vê a luz brilhar, ele diz assim, quem és tu, o quê? Senhor. Na hora que ele fala Senhor, ele já está falando Quírios. Ele está reconhecendo que Jesus Cristo é Deus. Isso aí é a maior revelação para um judeu. Tem que reconhecer que Jesus é Deus, é o próprio Deus. E quando ele chama Quírios, que é a mesma expressão usada para Quírios Sabaió, o Senhor dos Exércitos, por exemplo, que o judeu usava para Yahvé, era inimaginável. Aquele momento que ele cai, ele já sabia a resposta. Quando Jesus ele fala para ele, eu sou a Jesus a quem tu o quê? E ele descobre também que quando ele estava perseguindo Jesus, quando ele estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo o próprio Deus, o próprio Cristo de Deus. Você está entendendo? Então ele ali teve a maior revelação da sua vida. Agora eu pergunto para você, se dependesse dele, Paulo, ele teria escolhido o cristianismo, Aguinaldo? Se dependesse da escolha dele de aceitar Jesus, ele, Paulo, ia abraçar a fé? Olha o que Gálatas 1,15, parecido com Jeremias 1,5, que o pastor pregou semana passada. Olha o que Gálatas 1,15 fala sobre o apóstolo Paulo. Acho que é Gálatas mesmo. Gálatas 1,15. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, quando, porém, ao que me separou, antes de eu o quê? Nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar quem? Olha o que diz o verso 16. E me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho, o quê? Em mim. Não é só Jesus é revelado no nosso coração através da soberania de Deus, nós vemos na oração de Jesus, Luciene. Então, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu pregasse o quê? Entre os gentios, sem detença, não consultei carne e o quê? E sangue. Agora, quem preparou Paulo para isso? Quem revelou o Filho de Deus no coração dele? Quando que isso aconteceu? Antes de eu nascer. Alguns entendem aqui que é antes dele se converter, nascer para o Evangelho. Outros entendem nessa passagem que é a mesma situação de Jeremias, que antes, e também de certa forma o antes dele ser gerado no ventre materno, ele já tinha sido eleito por Deus para esse ministério, Paulo. E uma coisa que você pode ter certeza, não tem como você falar não para Deus. Porque o Senhor diz lá no texto inicial que nós lemos, dona Marilza, farei toda a minha, o quê? Vontade. No fim, a vontade de Deus permanece, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, o quê? A Deus. Ponto. Outra coisa, quando nós analisamos a questão de José e seus irmãos, José ele fica quase que mais de 15 anos dentro de um cativeiro lá, né, pastor? Mais ou menos, ele chegou lá com 16 anos, lá com 30 e poucos anos, quando ele sobe. Mas ele foi injustamente, ficou lá, no cárcere, na masmorra, por quase 15 anos, ou 15 anos mais ou menos. Eu pergunto a vocês, a Bíblia fala alguma coisa aqui sobre José estar triste com Deus, Agnaldo? A Bíblia fala alguma coisa? José está questionando a Deus?
Nós não estamos falando de 15 dias, nós não estamos falando de 15 meses, nós estamos falando de 15 anos, mais ou menos. Agora eu pergunto para você, relacione a sua vida com a vida de José. Quanto tempo muitas vezes você está encarcerado num problema emocional? Quanto tempo você está encarcerado numa depressão? Quanto tempo você está encarcerado num transtorno obsessivo compulsivo? Quanto tempo você está encarcerado numa síndrome do pânico? Interessante que eu posso dizer para vocês que mesmo que você esteja com isso, a suficiência sua vem de Cristo. Você pode até achar, tem momentos difíceis, e falar assim, Senhor, eu não estou aguentando, mas Deus está presente. Porque Deus, em todo esse tempo, José estava encarcerado naquela prisão, Deus estava presente. Tanto que José, quando aí vai, né? Ele consegue lá decifrar os sonhos, etc. Tal. Aí teve uma oportunidade, depois esquece ele lá, esquece de falar para o faraó, enfim. Mas chegou um momento que José, ele é colocado lá na presença do faraó, não foi? Para elucidar um sonho de faraó. Aí lembraram, né? Tem um lá, esse entende de sonhos. Aí chamaram quem? Chamaram José. Agora veja só, aí todo aquele episódio da história que vocês conhecem, aí os irmãos vão comprar, né? Os anos de fome, etc. Tal, os irmãos não reconhecem. Mas uma coisa que eu acho interessante, veja só, quando a gente fala de liberdade humana e a vontade de Deus, uma coisa que eu acho extremamente interessante nesse texto. Você coloca para mim, por favor, aí o texto de Gênesis, no capítulo 50, verso 20. Porque, veja só, os irmãos dele fizeram as escolhas dele. Não venderam ele depois? Primeiro queria matar, aí Judá falou, não, matar não, coitado. Vamos vender ele para os ismaelitas. Aí os ismaelitas venderam ele para onde? Para o Egito. Não foi assim? Os irmãos dele não fizeram as escolhas deles? Venderam o irmão, aí falaram para o pai que ele tinha morrido, etc. Tal, né? E essa mentira perdurou. Deus não interferiu diretamente nas escolhas que eles fizeram, do coração mau deles, do coração, naquele momento, iníquo deles, em ter tomado essa atitude com relação ao próprio irmão carnal. Mas aí, quando eles chegaram na presença de José, aí viram e falaram assim, não, agora nós estamos literalmente aqui, né? Nós estamos numa situação terrível, ele vai nos matar. Ele é o segundo depois de Faraó, e agora? Como é que nós vamos ficar aqui? Ele sabe que ele foi responsável pela sua vinda para cá, mas olha a leitura de José com relação à soberania de Deus, mesmo diante muitas vezes, da escolha humana. São duas coisas que nós temos. Então ele diz assim, vós, na verdade, presta bem atenção nesse texto e guarde bem, para você ver como que Deus é Senhor da história e rege sobre a história. Ele diz assim, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, falando para os irmãos. Vocês fizeram as suas escolhas, vocês definiram o que queriam que fosse feito comigo, etc. Tal. Aí diz assim, porém Deus... Olha que interessante, Deus é soberano. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, presta atenção, Deus permitiu que os irmãos agissem com as suas próprias escolhas, mas Deus é o Senhor da história. Deus, ele usa as escolhas erradas dos próprios irmãos dele e corrige o direcionamento da história segundo aquilo que Deus havia almejado para José. E muitas vezes você se pega nesse texto, você fala assim, mas eu tinha lá Judas Iscariotes, que é uma tipologia daquele cara de um ladrão ali no meio deles. Eu te pergunto, Judas Iscariotes, ele não fez as suas escolhas pessoais? Olha, vou vender a Cristo por 30 moedas de prata. Além das suas escolhas pessoais, o texto do evangelista Lucas diz que quem que tomou conta dele? Quem que se apossou dele, Agnaldo? Judas. Quando ele começa então a mover o coração nesse sentido, quem que se apossa de Judas Iscariotes? O próprio Satanás. O texto até diz, ele entrou em Judas, né? Mas veja só, ele já havia escolhido trair Jesus.
Agora, presta atenção. O que ele fez, ele responde diante de Deus, pela sua traição, pela sua ação. Agora, presta atenção. O que ele fez estava apartado da vontade de Deus? Ou Deus ele consegue direcionar tudo isso para um evento que vem para a glorificação do seu nome? Então, isso que você tem que tomar cuidado. Presta atenção no detalhe. Coloca para mim um texto aqui para a gente já caminhando para o fim. Coloca Apocalipse 13, 8. Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Aí diz assim, sobre a besta, né? E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, presta atenção aqui no texto. Eu quero só a parte final mesmo. Ó. Do Cordeiro que foi morto desde quando? Então, Deus já sabia que Cristo viria para ser morto, e isso já desde antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Tá? Agora, coloca para mim um texto de Atos dos Apóstolos. Atos, no capítulo 2, no verso 23. Atos, capítulo 2, verso 23. Olha só que interessante. Diz aqui, ó. Sendo Jesus, ou sendo este, que é Jesus, entregue, olha só, pelo determinado desígnio e presciência de quem? De Deus. Vós o mataste, crucificando-o por mãos, o quê? De iníquos, pessoas ímpias que vivem sem lei, pessoas más, que eram o próprio povo judeu que estava ali compactuando com a morte de Cristo. Deus já havia determinado, presta atenção no detalhe aqui, o Agnaldo, pessoal da teologia relacional, obrigado aqui pela... Eles dizem assim, ó, algumas situações, Deus ele pode exercer a presciência, só que Deus não conhece de fato o futuro. Deus conhece aquilo que pode acontecer, mas não claramente, porque depende da ação humana. Tá? Eles dizem assim. Mas e o pessoal arminiano normal, ele diz assim, não, é por presciência que Deus viu todas as coisas, conheceu de antemão, etc. tal. Mas será que é por presciência? Veja só o que diz aqui o texto. O apóstolo Pedro, ele fala assim, né, relatado por Lucas, pelo determinado desígnio e presciência. Então, presta atenção, são duas coisas. Desígnio significa determinação de Deus. Determinação de Deus. Presciência significa onisciência de Deus. Então, Deus já conhece o início e o fim da história. Desígnio e presciência são as duas faces da mesma moeda. Não tem como você separar a determinação de Deus da onisciência e da presciência de Deus. Então, Deus não escolheu você porque falou assim, a Luciene vai ser boazinha, ela vai se converter, por isso que eu escolhi a Luciene e predestinei para a salvação. Não foi isso. Tá? Você foi escolhida, coloca para mim um texto aí de 2 Pedro, no capítulo 1, verso 2, olha só o que diz o texto. Ó, graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e Jesus Cristo, nosso Salvador. Vai, verso 3. Não, verso 2 Pedro, 1 Pedro, coloca o verso 1 para mim, por favor. É o 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. 1 Pedro. Ele diz assim, ó. Eleitos, segundo o quê? A presciência de Deus, a capacidade de Deus ver aquilo que aconteceria. A presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Agora presta atenção no texto, Aguinaldo. Aí o pessoal diz assim, ó, você foi, eles sabiam que você ia converter, então Deus sabia, conhece a história e te elegeu porque sabia da sua conversão. Não é isso que o texto está dizendo. Ele diz que a causa da sua eleição, ó, se você foi eleito por Deus, ou seja, desde antes da fundação do mundo, para quê? Para a obediência, para a santificação. Então presta atenção. Nós não fomos eleitos pela obediência. Está entendendo, Luciane? Se fosse por aquilo que Deus viu que você seria obediente e isso foi a causa da sua eleição, então seria pela obediência que Deus previu. O texto de Pedro não diz isso. Ele diz que você foi eleito, e qual que é o objetivo da eleição? Qual que é a causa da eleição? Obediência. Não é
a causa, aliás, a consequência da eleição é a obediência, não é a causa da eleição. Os arminianos dizem que a obediência é a causa da eleição. E o texto aqui não diz causa, diz que nós somos eleitos para a obediência. A obediência é uma consequência da nossa, o quê? Da nossa eleição. Tá? Então, assim, o texto deixa claro, mesmo usando a expressão que eles gostam, presciência. Então, todas as vezes que nós falamos de presciência e desígnio, nós estamos falando da determinação de Deus e da sua onisciência. Duas faces da mesma o quê? Moeda. Então, olha, Deus predeterminou que Cristo morreria por nós, sim, mas isso torna impune aqueles que levaram a cabo, nas suas escolhas malignas, a morte de Cristo? Não, eles são responsabilizados. E para a gente fechar, Atos, no capítulo 4 também, verso 27 e 28, Atos, capítulo 4, verso 27 e 28, olha só o que diz aqui o texto, falando do mesmo evento de Cristo. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo, o quê? Servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, verso 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito, o quê? Predeterminaram. Agora presta atenção. Como é que eu vou ver duas coisas aqui para a gente fechar o nosso estudo dessa manhã? Duas coisas aqui. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Não parece, Ricardo, que são elementos excludentes na teologia? Parece assim que se Deus é muito soberano, Ele interfere na minha liberdade. Se a minha liberdade é muito grande, eu passo para o teísmo aberto, então, ela começa a interferir na soberania de Deus. Então, como é que nós... E a Bíblia fala das duas coisas. A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó e fala que Faraó endureceu o seu próprio coração. Para a gente continuar na semana que vem, para a gente ver Deus agindo ao longo da história, tá? Nessas situações. Então, fala das duas coisas. Como é que nós podemos, então, estabelecer um ponto pacífico nesse conflito? Vamos lembrar o pessoal e os estudantes que aprenderam isso lá atrás. Matematicamente falando, quando nós temos duas retas paralelas, o que acontece que aqui, ó, o pessoal da exatas aqui, não é nem esse aqui não é estudante, esse aqui é doutor em exatas. Matematicamente falando aqui, Ricardo, uma coisa de criança, né? Quando nós temos duas retas paralelas que parecem aparentemente aos nossos olhos não se cruzam, o que acontece com elas no infinito? Então, assim diz a matemática, e a matemática é uma ciência exata. Duas retas paralelas, que aparentemente nós olhando assim para elas são paralelas, elas se cruzam no infinito. Da mesma forma que, quando nós comparamos a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A princípio são, até certo ponto, até antagônicas, mas nós sabemos que elas vão confluir para o mesmo ponto no infinito. Então, são duas retas paralelas, sabedoria de Deus e responsabilidade humana. Você é responsável por aquilo que você faz. Ah, mas agora eu já sou crente. Agora eu já estou na igreja. Agora eu já fui redimido, fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas Deus te chamou para a santidade. E você tem que se manter numa vida de santidade e comunhão com Ele. E nós vamos entender, será que Deus tem um borrachão no céu? Tem gente que tem um medo, né, nessa questão do borrachão no céu, né, pastor? Será que Deus lá tem um livro, lá vai apagar o meu nome? Não apaga, apaga. Um dia eu estou salvo, um dia Deus apaga, depois Ele escreve de novo. Aí o pregador vai lá na frente e ora, escreve o nome do irmão aí de novo no livro da vida, que ele se arrependeu. Será que Deus ele é focado nessas emoções aí diante da sua providência? Ou se Deus não tem borrachão no céu, Ele escreve uma vez só e tem convicção. Agora, nós temos as consequências do nosso pecado, nós vamos ver isso. Tá? Muitas vezes nós erramos e nós somos disciplinados por Deus. Leia o texto lá de Hebreus capítulo 12, que Deus disciplina os filhos. Então você vai ver como que a vara de Deus, muitas vezes ela age sobre nós. Mas que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos abençoe. E nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso, sobre o governo de Deus ao longo da história e sobre a providência de Deus ao longo da história, e também analisar também alguns pontos que muitas vezes a teologia tem trazido aí com uma nova roupagem aí, heresias que tentam muitas vezes
destituir Deus na sua capacidade de ser um Deus soberano e dono da história. Então nós vamos ter essa oportunidade, tá? Até chegarmos também nessa questão da escolha. Por que Deus me escolheu, não escolheu fulano? Essa que é a boa pergunta, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas vamos chegar nesse ponto aí, né? Por que a igreja presbiteriana muitas vezes tem essa visão? Mas que Deus assim esteja conosco. Vamos nos colocar em pé e vamos orar? Aí eu vou passar já a palavra para o Marcelo, para os avisos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela solenidade de estarmos aqui com os nossos irmãos, estudando, ó Deus, a sua palavra, refletindo, ó Deus, que nós não somos nada diante da tua santidade, e te agradecendo, ó Pai, porque tu és um Deus imanente, tu és um Deus transcendente, tu és um Deus que se faz presente em nossos corações. Apesar de nós, tu és um Deus que nos ama, tu és um Deus rico em misericórdia, e tu és um Deus também que nos disciplina quando precisamos ser disciplinados. Em tudo te damos graças, ó Deus, porque o Senhor conhece toda a nossa vida, o Senhor conhece toda a nossa história, e o Senhor já programou um desfecho eterno contigo na glória, para essa história nossa, que estaremos eternamente contigo na casa do Pai. Ó Deus, abençoe a vida de cada irmão que está aqui nessa manhã, abençoe a vida daqueles que estão nos assistindo, ó Deus, pelas mídias sociais. O Senhor conhece, ó Pai, as necessidades, os desejos, as lutas e as tribulações que cada um tem passado. E em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja, ó Deus, visitando poderosamente com a sua mão de cura e de poder, trazendo, ó Deus, a certeza e a convicção da presença do Espírito Santo nessas vidas e nesses corações. Que o Senhor, ó Deus, possa estar tocando esses corações que muitas vezes têm nos assistido, mas que ainda não tomaram, ó Deus, uma atitude com relação, ó Deus, a uma vida ao lado de Cristo. Que assim, se assim for da sua vontade soberana, que o Senhor possa estar, ó Deus, poderosamente transformando essa vida e trazendo, ó Deus, conversão, e que um dia, ó Deus, eles possam estar aqui nessa casa de oração, ajoelhados aos pés da cruz, reconhecendo que são novas criaturas em Cristo Jesus. Perdoa, Senhor, as nossas faltas e os nossos pecados. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Rei da Glória, é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Bom dia nessa escola dominical. Que bom estarmos aqui juntos. Igreja, hoje, né, é dia da Mulher Presbiteriana, segundo domingo de fevereiro, dia da Mulher Presbiteriana. Então aqui, mulheres, parabéns. Parabéns para as mulheres aqui e também para você, mulher, que está participando de casa. Bom, segundo domingo de fevereiro, dia da Mulher Presbiteriana, dentro do calendário de datas oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil, esse dia começou a ser comemorado em função do primeiro Congresso Nacional, né, da Sociedade Auxiliadora Feminina, realizado lá no Rio de Janeiro, em 1941. Nesse congresso, primeiro congresso da Confederação Nacional de SAFs, eles definiram que seria no segundo domingo de fevereiro a comemoração do Dia da Mulher Presbiteriana, tendo em vista que, próximo dessa data, a irmã Cecília Siqueira, a secretária-geral do Trabalho Feminino, por mais de 15 anos, fazia aniversário. Então, em homenagem a essa mulher que dedicou sua vida à SAF, e dedicando a SAF, na verdade, dedicava ao Senhor Jesus, né, eles definiram essa data. Não é? Falar de mulher presbiteriana, e aqui eu digo, né, é falar de uma mulher virtuosa, como ensina lá em Provérbios 31. O trabalho, né, que as mulheres desempenham aqui na igreja local, né, seja igreja local, regional, nacional, transcultural, é importantíssimo, é uma bênção.
A SAF, não é, segue sendo exemplo para todas as demais sociedades internas da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nos impressiona a garra das mulheres, nos impressiona a dedicação, o zelo, não é, a ternura de todas essas mulheres. E nós sabemos que isso vem de Deus, é dom de Deus, não é? Então, meus queridos e minhas queridas, o nosso parabéns, não é? Nós, homens, rogamos ao Senhor, né, que cuide de todos vocês, mulheres presbiterianas, que sejam essas verdadeiras auxiliadoras. Auxiliadoras que não buscam holofotes, auxiliadoras que não buscam destaque, mas auxiliadoras que estão prontos para servir, mesmo nos bastidores, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, obedecendo Cristo Jesus, não é? E auxiliando no trabalho. Então, você, mulher presbiteriana, que seu fruto seja o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não é? Que você seja bênção não só na igreja, mas que você seja bênção no seu lar, que você seja bênção no seu emprego, na sociedade, com essa sua competência, com esse seu dinamismo, com esse seu zelo, um zelo que não foge dos desafios, que não foge do bom combate, né? Semeando a palavra e não se negando a falar o que tiver que falar para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, que o Senhor abençoe, que o nosso Pai de infinitas misericórdias e bondade continue a revestir você de graça, de poder, para que você permaneça, mulher, proclamando a mensagem do reino de Deus e abençoando as nossas vidas, porque vocês são presentes de Deus. Então, parabéns, que o Senhor continue abençoando. E a nossa semana de oração, claro, vai ser para que Deus continue cuidando de você, mulher presbiteriana, cuidando para que você continue sendo zelosa, fiel ao Senhor, cuidando de tudo e de todos e sendo cuidada pelo Senhor. Então, essa semana nós oramos pelas mulheres presbiterianas, pela Sociedade Auxiliadora Feminina SAF, né, que é sempre uma bênção, e por todos os demais ministérios da Igreja Presbiteriana de Alfenas. Todos eles vamos entregar essa semana diante do trono do Senhor. Amém, igreja? Então, amém. Diga amém aí também, você que está do outro lado aí da tela. Meus irmãos, também vamos orar SOS Manaus e SOS Porto Velho. Né, os estados do Amazonas e os estados de Rondônia, né, carecem das nossas orações também para Deus cuidar dessas novas variantes que surgem nesses locais, né, nessa mutação, e que o Senhor cuide de nós. Com a vacina, em nome de Jesus, essa vacina vai proteger também dessas novas estirpes aí desses vírus. Então, vamos orar ao Senhor, vamos orar pelos nossos irmãos lá de Rondônia, pelos nossos irmãos lá do Amazonas. Ore, igreja, coloque todas essas pessoas desses estados diante do Senhor. Logo mais à noite, nosso culto presencial às 19h30. Estamos com as vagas esgotadas, não é, irmã Rafaela? Mas você vai participar, se não se inscreveu, online, não é? Às 19h30. Lembrando que no próximo domingo você já pode se inscrever. Está vendo o número que está aparecendo aí no GC, na sua tela? Pega esse número, entre no WhatsApp, converse com a Rafaela e fala: Rafaela, eu vou no domingo que vem. Não é? Você não tem nenhum problema de comorbidade, não tem necessariamente que obrigatoriamente ficar em casa, vem para a igreja, vem participar do culto presencial, com a sua máscara, com o seu álcool em gel, com o distanciamento, com todos os cuidados, e desde que começamos, tudo tem ocorrido da melhor forma e Deus tem nos protegido. Então, venha participar. Juniores, claro, você sabe, crianças não, juniores de 7 a 11 anos estão tendo aula da escola dominical todos os domingos. Pai, mãe, tem seu filho nessa idade? Fale conosco, vamos envolvê-los nessa classe.
conhece vizinhos que quer evangelizar, que quer que participe. Gente, a gente já trouxe para essa classe algumas pessoas que não eram da igreja necessariamente, mas que puderam participar e que abençoamos essas vidas. E vamos batalhando, é um instrumento de evangelização. Então participe, né? A professora Juliana aguarda todos vocês. Na quarta e na sexta-feira, as nossas lives de oração, sempre às 19h30, sob a condução do Ministério de Intercessão. Essa semana, mais equipes estarão conosco, né, para abençoar as nossas vidas por meio do clamor, da súplica e da oração. Então, participem das lives de oração. E no sábado, a programação da juventude. Segundo eles, tem sempre uma surpresa. Não é? Então, nós estamos aguardando essa surpresa todo sábado. Não é? Então, venha para ficar atento, né, Eliéder, ao que nós temos reservados no próximo sábado. A diretoria está vibrando com a minha notícia, não é? A surpresa é a presença de Deus e a surpresa que Neemias vai mostrar no sábado, não é? Tenho certeza que ele vai ter muita criatividade junto da Rafaela, do Igor e do Aleph. E os nossos aniversariantes. Finalmente, encerrando o momento de avisos. Eu estou em maio. O que o maio está fazendo aqui, gente? Voltei. Bom, amanhã, dia 15 de fevereiro, segunda-feira, o nosso irmão Clarindo Filho. Clarindinho para os mais chegados. Clarindinho, parabéns, Deus abençoe. Que ele possa ser o centro da sua vida. Também amanhã, a pequena e charmosa, querida Maria Paula Gerhardt, aniversaria amanhã, segunda-feira, dia 15. Parabéns, Maria! Que alegria, hein? Então, Dedé vai estar lá cantando parabéns para você, né? E vai ter aquele bolo, maravilha. No dia 17, que é na quarta-feira, o Lucas Costa, e tem festa. Tem festa no sábado, né? É lá no Jardim Aeroporto, na casa da Raquel, a linda Raquel, vai aniversariar no sábado, dia 20. Então, está todo mundo convidado, só que não vai ter festa, não. Nem aglomeração. Bom, vamos orar? Podemos orar, Zé Henrique? Eu nem sei se você vai voltar a falar. Então, a equipe, vamos cantar também? A equipe pode vir? O Eliéder está aguardando o churrasco, mas a pandemia não deixa, Eliéder, para a gente fazer o churrasco. E o pudim também. O Eliéder pede demais, irmãos. Vamos orar? Vamos ficar em pé, então? Você que está em casa, se puder, fique também, encerrando a nossa escola dominical. Ó Deus amado, obrigado pela Tua palavra pregada, ensinada, Pai. Ó Jesus, obrigado porque essa aula veio ao encontro das nossas necessidades, porque nós temos necessidades da Tua palavra. E eu oro para que cada versículo lido, para que cada menção da Tua palavra hoje realmente esteja criando raízes nos corações das pessoas que participaram e das pessoas que ainda vão assistir essa aula na internet, Deus. No nome de Jesus. Cuida das nossas vidas, cuida do povo Teu aqui reunido, cuida do povo pela internet, do outro lado dessa tela, que o Senhor venha com a Tua unção sobre todos nós. E nos dê um excelente domingo, um domingo separado para o Senhor, e nos traz de volta, Deus, nos traz de volta logo mais, 19h30, seja online, seja presencialmente, que possamos estar aqui para entregar o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Pai, essa é a nossa oração, gratos por tudo que o Senhor tem feito, por essa escola dominical, no nome de Jesus. Amém. Antes, vou pedir o Zé Henrique, né? Me pediram para fazer essa oração. O pastor Ricardo, né, ele tem necessitado, o pai do Rafael, de orarmos pela vida dele. Você pode fazer essa oração, Zé? Vamos orar pelo pastor Ricardo, que está internado hoje, tem melhorado, mas está numa situação de extubação, volta para a intubação. Vamos clamar pela vida do pastor Ricardo e clamar por todas as pessoas que hoje estão com Covid e que você conhece aí do outro lado, você conhece aqui. Pense nele e coloque diante do Senhor enquanto o presbítero estiver orando.
Vamos orar então pelos enfermos, inclusive pelo pastor Ricardo, que nós conhecemos aí, pai do nosso irmão Rafael. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus eterno e bendito, Deus de toda glória, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós reconhecemos, ó Deus, que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor em Jesus Cristo, nosso Senhor, onde nós temos a remissão, a redenção dos nossos pecados. Ó Deus, em nome de Jesus, em especial, nós gostaríamos de colocar a vida, ó Deus, de todos os enfermos diante do Teu altar nesse momento. Em especial, ó Deus, esse pedido solicitado, ó Deus, de Covid, do nosso irmão, pastor Ricardo, da Igreja Batista, ó Deus, em nome de Jesus. Nós sabemos, ó Deus, que ele tem lutado contra essa doença já há semanas, ó Pai, nesse processo de entuba, ó Deus, depois a parte, ó Deus, de extubar, ó Deus, de retirar, ó Deus, o tubo, depois a readequação, a readaptação necessária para, novamente, ó Deus, ter uma vida normal. Nós colocamos essa vida do Teu servo no Teu altar, ó Deus, porque nós sabemos que Tu és o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência aquilo que não existe. Nós entregamos, ó Deus, essa vida nas Tuas mãos, ciente de que o Senhor pode fazer, ó Deus, infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos, ó Deus, e de tudo aquilo que nós imaginamos. Porque agindo o Senhor, ninguém pode, ó Deus, fazer retroceder. Ó Deus, se assim for da Tua vontade, em nome de Jesus, ó Deus, que nesse instante o Espírito Santo da promessa esteja, ó Deus, naquela UTI, esteja, ó Deus, na vida, ó Deus, no nosso irmão, fortalecendo aquele coração, ó Deus, e trazendo, ó Deus, a completa restauração para o louvor do Teu nome, ó Deus, para que ele possa ainda pregar para muitas almas perdidas, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor fez na vida dele, sobre aquilo que o Senhor faz no meio da igreja, Senhor, e sobre aquilo que o Senhor pode fazer ainda hoje através, ó Deus, de eventos sobrenaturais, de eventos, ó Deus, de milagres maravilhosos que Tu ainda faz, ó Pai, porque nós sabemos que Tu és o Deus da promessa, Senhor. Restaura, cura, liberta e fortalece o coração de todos os Seus familiares, ó Deus, não só deles, mas também todos os nossos amigos, ó Deus, que têm passado pelo mesmo problema, ó Pai, que o Senhor esteja também trazendo, ó Deus, refrigério sobre esses corações e a restauração por completo, conforme, ó Deus, a Sua determinação e graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor, é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder e a glória, a vitória e a majestade. Teu, Senhor, é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e Tu te exaltaste como chefe sobre tudo que existe. Riqueza e glória vem de Ti, Tu dominas sobre tudo, na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, a Ti pertence o louvor, somente a Ti adorarei, Senhor, Rei meu, Deus meu. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder e a glória, a vitória, a majestade, majestade. Teu, Senhor, é tudo quanto há. Teu, Senhor, é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e Tu te exaltaste como chefe sobre tudo
tudo que existe. Riqueza e glória vem de ti. Tu domina sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer. A ti pertence o louvor. Somente a ti adorarei, Senhor. Ei, meu Deus meu, a riqueza e a glória vem dele. Riqueza e glória vem de ti. Tu domina sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer. A ti pertence o louvor. Somente a ti adorarei, Senhor. Ei, meu Deus meu. Ei, meu Deus meu. Ei, meu Deus meu. Ei, meu Deus meu.
Dia após dia me cercas com fidelidade.